Bom dia, irmãos, graça e paz. Nosso devocional, Salmo 31 e 32. Lamentos e louvor. Salmo 31, verso 1. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Inclina-me os ouvidos. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O salmista está clamando ao Senhor aqui. Ele enxerga em Deus o seu refúgio, a sua fortaleza. Verso 7: Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Verso 13: Tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados. Quanto a mim, confio em ti. Veja que mesmo em meio a perigos, mesmo em meio a tantas coisas ruins ao lado dele, ele continua confiando em Deus. Quanto a mim, confio em ti. É a expressão de alguém que, tal como nós, às vezes se vê cercado de muitos perigos, muitos problemas, mas mesmo assim permanece firme no Senhor. E mais para o fim do salmo agora, ele passa uma expressão de adoração a Deus. Verso 21, bendito seja o Senhor. Exaltado, né? Engrandecido seja o Senhor. Amai o Senhor, vós todos os seus santos, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Ele encerra o salmo falando, transmitindo uma mensagem para as demais pessoas. Ele começa falando de si, da sua confiança, fala do seu lamento e das suas tribulações, e então passa aqui no final uma mensagem para os demais. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Ser forte, né, gente? Revigorar o coração dá a ideia de um renovo, uma renovação. Todos nós temos isso, né, dos nossos momentos que passamos por alguma situação que nos enfraquece um pouco e aí somos renovados, né? Se fosse traçar uma linha, né, teríamos os altos e baixos ao longo da nossa história. Mas é Deus quem nos restaura, né? Então, bendito seja o Senhor, como ele diz aqui no verso 21. Bendito seja o Senhor que vai nos restaurando e a gente vai seguindo de força em força. Capítulo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Esse é um texto clássico aqui do Salmo 32. Cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei os meus pecados. Dá a ideia daquele que não confessa, daquele que esconde, daquele que ignora, que faz vistas grossas. Olha, não faça isso. Admita o seu pecado. Deixe-me explicar aqui. Todos pecamos. Como deve ser tratado, como deve ser resolvida a questão do pecado? Primeiro, você precisa admitir que aquilo foi um pecado. Sim, admitir, porque tem gente que não, que acha que não é pecado. Não, isso não é pecado, não tem nada a ver, né? Esse tal do não tem nada a ver é um problema sério. Então, primeira coisa, você tem que reconhecer, admitir que cometeu o pecado. Esse é o primeiro passo. Feito isso, olha, eu realmente pequei. Eu pequei, eu admito que eu pequei.
Segundo, você precisa confessar, né? Declarar isso diante de Deus. Atitude de oração, chegar diante de Deus e confessá-lo diante do Senhor. Senhor, eu fiz tal coisa, eu cometi tal pecado, né? Dê nome ao pecado, fale qual que é, não fica só naquela oração genérica, Senhor, perdão por todos os meus pecados. Não, diga qual é, admita, confesse. Confessar é declarar, certo? É falar diante de Deus, eu fiz isso, assim, 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 e reconheço que isso é errado, que isso foi um pecado, certo? Terceiro, e tá junto a isso aqui, né? Tá junto a tudo isso, arrependa-se. Antes de pedir o perdão, tem que ter um arrependimento. Você precisa reconhecer ali, precisa confessar, e para isso você precisa estar arrependido. Ou seja, o que é o arrependimento? É aquela disposição de não querer fazer isso mais. Eu, quando converso, quando aconselho algumas pessoas que vêm falar dos seus pecados, né, eu na minha capacidade limitada de percepção, eu fico tentando observar se aquela pessoa realmente está arrependida. E como eu já vi gente que não tem arrependimento. Ele tem ali um remorso, ele está triste porque deu uma mancada ou porque gerou um problema. Na maioria das vezes a pessoa fica triste porque criou um problema, criou uma situação desagradável. Mas arrependimento não é isso. Arrependimento é você perceber que você traiu a, a sua fé, que você fez algo contra Deus, que você ofendeu a Deus. Percebe? O pecado é uma ofensa a Deus, porque é uma desobediência direta. Ele falou que não era para fazer aquilo, e aí você foi e fez. Então você desobedeceu a Deus, você afrontou a Deus, você foi rebelde contra Deus. E isso deve gerar, o arrependimento, ele gera uma tristeza em relação a Deus. Poxa, por que que eu fiz isso? Eu não podia ter feito isso, eu errei, eu não queria fazer isso com o meu Deus, eu amo meu Senhor e eu quero restaurar minha comunhão com Ele. Então é algo em relação a Deus. Já conversei com pessoas sobre essa questão do arrependimento. A pessoa está triste com tudo. Está triste com ela mesma, está triste com a situação, está triste com o problema que criou, não sabe o que vai fazer agora. Mas e Deus? O que você está sentindo em relação a Deus? Ai, tô triste, né? Percebe onde eu estou querendo chegar, gente? Então, recapitulando: reconhecer que errou, é, confessar diante de Deus, ter um arrependimento verdadeiro e aí sim pedir o perdão. E lembre-se que a gente pede o perdão baseado nos méritos de Jesus Cristo. Senhor, eu peço perdão em nome de Jesus. E aí a situação se torna mais grave porque você está usando os méritos de Jesus. E os méritos de Jesus não podem ser usados em vão ou de maneira errada, certo? Então, querido,
saiba essa questão do arrependimento, né? O salmista aqui ele expressa, né? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Sabe, ele estava num sofrimento por conta do pecado oculto. E isso é a pura verdade. É, pessoa que tenta esconder o pecado, ele vai adoecendo, adoecendo, porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Deus não aceita o pecado. Jesus te ama, mas você precisa consertar essa questão do pecado, meu irmão, minha irmã. Não brinque com o pecado. Como alguém já disse, ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. Não dá para ficar escondendo, não dá para ficar vivendo em pecado. Tá bom? Então, se arrependa, fale com Deus, peça perdão, se reconcilie com o Senhor. O Salmo ainda traz algo que eu quero destacar aqui no verso de número 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Não seja como o cavalo ou a mula, né? Acho legal essa expressão, né? O cavalo, a mula ali, o animal você tem que pôr o cabresto nele para poder dirigir, né? Ele não vai te obedecer, ou vai, para, vira para a direita, vira para a esquerda, ele não vai. E nós precisamos ser diferentes. Não, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Você que não ouve e obedece à voz de Deus, né? Deus vai ter que agir com você como age com o cavalo, com a mula, né? Então aprenda a ouvir e obedecer. Que Deus abençoe. Oremos. Senhor, perdão pelos nossos pecados. Coloca em cada um de nós, cada um dos teus discípulos, um verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.